Como que eles se comportaram? Talvez poderíamos pensar, será que essas 3.000 pessoas que foram batizadas aqui, ou quase 3.000 pessoas, almas, né? Todas elas perseveraram? Todas elas conseguiram cumprir os propósitos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Um dos pilares fundamentais da fé cristã que precisamos estar atento, nós todos que cremos na Bíblia Sagrada, porque todos nós sabemos que a nossa fé, o nosso crer, não pode ser um crer de alguém que falou, de um homem que falou, de uma placa de igreja, seja qual for a palavra original, não. A fé, doutrina dos apóstolos, é a Bíblia que traz. E aí, ao longo desta jornada nós dizemos era cristã, né? Nesses 7 períodos, dentro desses 2.000, quase 2.000, um pouco mais de ano, há 7 períodos da dispensação dos gentios. Nós somos gentios, um povo privilegiado, porque a fé dos judeus em Jesus foi cegada por um tempo para que eu e você pudéssemos chegar a esse Evangelho. Nós vemos esse Evangelho, nós estamos anunciando esse Evangelho, estamos crendo nesse Evangelho, porque lá atrás, por permissão de Deus, Deus fez com que os judeus esperassem um pouco, não enxergassem o sacrifício verdadeiro, para que nós entrássemos. E aí, para fecharmos isso aqui, haverá 3 anos e meio, profecia de Daniel, para cumprir aquilo que está determinado para os judeus crerem. Amém. Mas cabe a nós, como cristãos deste tempo, captar isto que os apóstolos disseram aqui. Olha que eu creio que aqui você e nós todos estamos percebendo a profundidade disso aqui. Perseveravam. Ou seja, se era crente 5 anos, daqui 10, daqui 30, daqui 50, precisava estar crendo, obedecendo mesmo o Evangelho que foi lá atrás. Como aqui estava dizendo um povo recém-batizado, recém-chegado, uma igreja nova, é certo que para efeito de salvação da alma deles, eles precisou desse pilar na vida, na estrutura da vida espiritual deles. Mas não é só isso, também na comunhão, o amor entre eles, a comunhão com Deus, a comunhão na Santa Ceia, que não é só isso aqui. Comunhão vai muito além disso. Além de nós termos comunhão com Deus, caminho liberado para nós estarmos em comunhão com Deus, o verdadeiro crente, que tem por estas bases aqui, este pilar, comunhão, ele ama estar uns com os outros. Diz que a Bíblia ensina nós orarmos uns pelos outros, intercedermos pelos outros, sentir a dor daquele que precisa. Aliás, é um item que nós cremos que a oração, seja do sacerdote, seja de um irmão, ela surge efeito quando nós sentimos, compadecemos da dor daquele que está passando. Talvez é certo que não vamos conseguir sentir a intensidade que aquele está passando, mas precisamos sentir algo naquilo. E aí a nossa oração, ela surge. Então a comunhão vai muito além de obedecer às Escrituras, que vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que nós deveríamos fazer isso, que a Bíblia diz. Nós podemos e precisamos ser felizes, satisfeitos por ter condição de pelo menos crer na Bíblia. Amém. E obedecer naquilo que nós podemos no máximo.
É impossível nós cumprir tudo aquilo que a palavra nos diz na integridade, mas aqui dentro, por intermédio da fé, nós precisamos cumprir. Quando cremos de verdade naquilo que estamos vivendo e anunciando. E no partir do pão. Fazemos isso todos os meses, né? Aqui na igreja. Mas você ora a Deus, assim, vamos abrir um leque aqui, fazer um símbolo, um tipo. Como não crer que nós partimos o pão na nossa casa, tendo um culto doméstico, tendo um momento de oração, de comunhão com Deus? Porque o verdadeiro pão que nos traz vida eterna está aqui. Amém. Esse que nós comemos aí fora, Papai do céu que nos dá a condição de termos, mas é para essa vida aqui. E é para nós ter uma vida boa para servir a Deus. Porque o motivo que eu e você nascemos é um só: servir a Deus. Amém. Honrar a Deus, louvar a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Isaías profetizou que Ele no Calvário lançou sobre Ele a minha cura, a nossa libertação, nossos pecados foram lançados nele. É por isso que nós podemos cantar este hino com a alma: madeiro lavrado. Por quê? Porque cremos que aquele sacrifício surge efeito na minha e na sua vida hoje. E é por isso que nós podemos dizer que somos cristãos. Porque cremos pela fé sermos perdoados por Deus. Um povo remido, comprado, com alto preço, o sangue de nosso Senhor Jesus. E nesses 4 pilares está aqui o último, nesta sequência aqui, não necessariamente precisa ser o último, talvez é o primeiro. Eles perseveravam na oração. Um homem e uma mulher que se coloca na condição de um crente, ele precisa ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de oração. Esses 4 pilares sustentam a nossa vida cristã. O que poderíamos pensar no natural? Um edifício, um prédio lindo, tantos andares, espelhado e coisas maravilhosas, andares, salas magníficas que as pessoas olham, mas o fundamental está escondido. É os fundamentos, ferragem, cimento, um bom engenheiro, pilares. E eu chamei isso aqui de pilares, irmão. 4 pilares da fé cristã: perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós não podemos esquecer disso. Talvez é uma escritura de estar na nossa mente ou anotado, e sempre vamos ler. Opa, tem algo aqui que eu não posso esquecer. Porque se nós vacilarmos em algum item desse aqui, a estrutura pode romper. E não é tempo de correr risco dessa estrutura espiritual, que eu ouvir o alarido de Deus para sairmos desta terra. Amém. Não é tempo de vacilarmos nas doutrinas dos apóstolos. Ou seja, aquilo que eles pregaram lá atrás, precisamos viver hoje. Por isso que nós estamos fazendo esse serviço que o apóstolo Paulo ensinou a nós fazermos. A igreja iniciou fazendo isso. Agora eu pergunto, nós perguntamos por que é logo no início da igreja, nos primeiros dias, Deus vem através dos apóstolos e já dá esta recomendação. Mas uma igreja iniciando, um povo eufórico por ver uma pregação simples de um homem como Pedro, por que precisou de falar isso daqui? Porque
imensidão desse Deus que via todas as coisas, antes do começo de tudo, ele viu o final, ele viu que muitos, ao longo desta jornada, abandonariam muitos pontos desta base doutrinária cristã. Como também na comunhão. Como que está o mundo? Meu Deus, acabou o amor. Cumprindo a Bíblia. Finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E aí vamos percebendo que isso não está muito longe. E precisamos estar repreendendo isso, até mesmo no nosso meio. Porque isto é um espírito. E o espírito não escolhe se é um cachaceiro, se é um crente. Ele escolhe, ele fica em observação, deu uma brecha, ele entra. O espírito da ingratidão. Você olha o povo de Israel quando foi tido uma promessa para eles, que eles sairiam do Egito e alcançaria uma terra que manava leite e mel, eles não precisariam amassar barro, sofrer com as suas famílias, mas ao longo da jornada, diz a Bíblia que 2 milhões que saíram, somente 2 alcançaram aquela terra. Por quê? Por conta do espírito de murmuração, de reclamação, de abandono da fé cristã. E estamos vivendo estas coisas hoje. Então, o crente, volto a dizer, ele sempre está atento para que esses espíritos fiquem longe das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Porque isso atrapalha Deus agir na nossa vida. Pense bem, uma onda, um espírito que seja de reclamação na nossa vida natural, traz tristeza, traz transtorno. Um marido que reclama de tudo, uma mulher que reclama de tudo, um filho que reclama de tudo, nada dá bom, isso traz transtorno para a nossa vida natural. Pense Deus. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para ser salvos. E às vezes corremos o risco de entender que lá atrás fomos curados, fomos libertados, Deus abriu os nossos olhos e nós estamos reclamando de que Deus está faltando alguma coisa. E da parte de Deus não falta nada, irmãos. Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas. A falta está em nós. A falta está em mim. A falta está no Jaconias, que às vezes é precipitado. Mas Deus não falha. E é Deus a misericórdia, diz o salmista, que ela renova todas as manhãs. E é o motivo de nós não sermos consumidos, acabados. Porque ela renova. Porque a misericórdia de Deus está ainda na terra. E ela está confortando corações, curando corpos, libertando oprimidos, salvando almas que estão perdidas. É o efeito do poder de Deus. E aqui é um dia especial na vida desta igreja, desse início dessa igreja. Não uma igreja, porque nós somos parte desta igreja. Não é uma outra igreja. Nós somos a sequência dessa igreja. Você crê nisso? Amém. A igreja do dia de Pentecostes. Amém. Por isso que nós poderíamos voltar um pouquinho e ver o princípio desta igreja. Eu acho interessante porque esta recomendação veio logo perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo num dia, no mundo em geral, religioso, que o maior item que aqui tem perdido é perseverar, manter a doutrina dos apóstolos. Porque a teologia, os homens iletrados, eles fizeram desta escritura que ela se cumprisse. Porque ao dizer que eles perseveravam é porque alguém não perseverou. Alguém abandonou um batismo correto nas águas. Alguém não entendeu o batismo do Espírito Santo, que
que é o próprio Deus morando no homem. É a vida de Cristo dentro de um homem cansado, abatido, de uma mulher frágil, mas é Deus aí. A deidade de Deus não está lá, está aí no seu coração. Foi isto que aconteceu no dia de Pentecostes. O que desceu, quando eles estavam em comunhão com Deus, buscando a Deus, porque precisa disso. Você não vamos ter uma unção do Espírito Santo acomodada, sem ter uma comunhão com Deus, momentos de oração, momento de reflexão. Eles estavam em um comum acordo, e aí Deus, talvez seria exagero dizer, mas ele se sente num compromisso de abençoar esta pessoa que está sedento por ele, tendo sede por ele. Você saiu de casa hoje, pensou, eu vou à igreja, hoje tem marcado um culto, e eu vou lá para ser abençoado, porque a igrejinha é simples, o povo é simples, o pregador é simples, mas lá se prega a Deus, lá se anuncia o arrebatamento, lá se anuncia um rapto para a igreja, e eu preciso alimentar a minha alma. E é isto que nós estamos fazendo aqui nesse dia. Qualquer pensamento fora disso, nós não vamos ser preenchidos naquilo que nós precisamos. Porque há uma promessa de vida eterna. Amém. E a promessa de vida eterna, ela não tem mérito nenhum meu nem seu. É obra consumada, como dissemos, dele. Mas há requisitos como este aqui. De perseverar, de ser insistente. Quando as propostas chegam, isto chega, aquilo outro chega, e você permanece com a palavra de Deus. Você diz até na sua ação, às vezes sem verbalizar, você diz, eu não vou parar. Ah, mas a luta está grande, o problema está avançando. Sim, mas a minha fé, ela é nova. Minha fé não se abate. E pela fé você enxerga do outro lado. A fé te faz isso. Porque você e eu vamos entrando nesta palavra e vamos se tornando ela. Por isso que Paulo pode dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas o Paulo parou de falhar, de pecar, não. Mas lá dentro dele tinha uma convicção que aquele terreno ia para o pó, mas a sua alma tinha uma semente eleita lá dentro, que nada abala, irmão dizendo. Há uma semente, irmão, predestinada desde antes da fundação do mundo, para você enxergar isso, para você viver isso, porque esta perseverança nestas coisas aqui, que às vezes não é fácil para esse homem de fora, você consegue por ele, porque ele abre os nossos entendimentos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Aí se nós não ouvirmos aquilo, o recado, aquilo que Deus tem para nós, vamos enfraquecendo. Nós precisamos alimentar todos os dias, tomar água, e fazer isso, e fazer aquilo, e zelamos desse corpo, e cuidamos desse corpo, e preocupamos, mas há um corpo espiritual também que precisa de cuidado. E esse corpo espiritual, ele não é cuidado de 15 em 15 dias em culto. Ele não é cuidado todos os domingos no culto, de 30 em 30 dias. Não, isto é só alguma coisinha. Mas é isso aqui, perseverar na comunhão com Deus, do partir do pão, no amor cristão e nas orações. E nós podemos fazer isso orando, irmãos, no nosso trabalho, dirigindo.
Você fala com Deus através da sua vida. É uma oração mais impactante que um testemunho na rua, onde que as pessoas estão te vendo. Isto chega na presença de Deus como um louvor. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Você concorda comigo? Amém. Porque sem estas coisas nós vamos perecer. Em cada alma daquelas pessoas havia temor. Oh, meu Deus, que profecia! Parece que estava vendo o fim das coisas, porque acabou o temor de Deus. Temor a Deus. Mas aqui havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, a ponto de Pedro, carcerado, preso em uma prisão, e o poder de Deus abria aquelas cadeias, aquelas grades, e eles saírem mesmo. E esse poder de abrir cadeias, quantos estão presos aí nas cadeias espirituais, dos vícios, das modas e etc, que precisa ser liberto. Esse poder de Deus que desceu lá, ele está aqui hoje ainda. Ele não diminuiu sua intensidade. Ele precisa de almas sedentas, pessoas que clamam por ele. E a enfermidade vai embora. A paz chega. A paz chega naquela casa, porque esse poder precisa ser atuante. Hoje, isso não morreu, irmãos. Nós pregamos e vivemos, olhamos um quadro que Jesus curou, os apóstolos, a sombra de Pedro e João ali no templo Formosa, ao passar pessoas eram libertas. Mas a presença hoje, atuante, está no nosso meio, sim. Amém. Nós precisamos exercer essa fé. Amém. Para que isso aconteça. Amém. O homem natural, mesmo religioso, tem uma facilidade de ver o que Deus fez, o que está registrado. Oh, é a palavra de Deus. Oh, aqui eles faziam isso. Oh, aqui também diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus profetizou em Mateus 24 que haverá problemas, terremotos e tanta coisa antes da vinda do Senhor. Oh, isso está acontecendo. Mas tem dificuldade de ver o que Deus está fazendo hoje. E é o essencial, irmãos. É o essencial saber aonde é o lugar de repouso, aonde que é a arca que nós podemos e precisamos entrar, para que quando essa terra estiver toda em fogo e destruição, você está seguro. O que adianta eu saber desses milagres, que são maravilhosos, aumenta a minha fé, a sua fé, saber o que vai acontecer, sem saber aonde entrar para ser livre dessa destruição? Está aqui os pilares, a maneira dos apóstolos para que eu e você não corremos o risco de não estarmos na arca. Porque uma má interpretação, por vezes até bem intencionada, coloca uma fé original em risco. Porque ao sairmos destes pilares, não é possível alcançar aquilo que desejamos. É necessário que nós atendemos para o que está escrito. Está escrito. É isso que você vê assim, com o que está
escrito. Jesus, 40 dias lá no deserto, em uma consagração e oração. Eis que aparece um inimigo. Jesus foi tentado, e eu e você, irmãos. Se não nós estivermos em oração, em uma comunhão com Deus, vamos ficar vulneráveis, presas fáceis para o inimigo nos pegar. Porque o próprio Jesus, ele poderia usar o seu poder, que ele é o Todo-Poderoso, e fazer aquilo sumir da vida dele, da frente dele, e nunca mais apareceu. Mas ele usou a palavra. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão que te dá vida é o pão que vem de Deus. Amém. É o pão que alimenta a nossa alma. Nós temos uma alma, irmãos. Eu não sou isso que você está vendo. Você não é o que você vê no espelho. Não. Tem uma alma aí dentro. Ei, glória a Deus. Uma alma que veio do céu. E está num corpo, num tabernáculo, para trazer um cumprimento de entrarmos numa dimensão chamada templo. Mas aquele que veio da eternidade está voltando para a eternidade. E é por isso que ele não sente dificuldade nenhuma de obedecer esses pilares, de estar em cima desses pilares, porque ele sabe para onde está indo. Amém. E esta terra, isto que tem aqui para nós, é insignificante demais para o que nos espera. Diz Paulo que não dá para comparar, não dá para falar o que está te aguardando, irmão. Amém. Portanto, vale a pena prosseguir. Amém. Vale a pena ser perseverante. Amém. Aleluia. Vale a pena prosseguir nessa jornada, crendo nesse Evangelho. Mas o Evangelho verdadeiro. Verdadeiro. Vamos fazer uma viagem, alguém, a senhora tem um ônibus tal, e aquele ônibus você vê que está tudo perfeito, está com a estrutura, o outro está com o pneu careca, o pneu furado. Você não vai embarcar num carro assim. Você vai procurar segurança. E nós, com a vida cristã, precisamos procurar segurança. Amém. E a segurança só encontra em Jesus. Amém. É Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós queremos ir ao Pai. Estamos falando com o Pai, porque Jesus está nos dando essa condição. Vamos prosseguir. Nós teríamos aqui algumas pepitas já anunciadas, que esses minutos está baseado na mensagem do profeta desta era. Esta aqui. 5 identificações definidas. Amém? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Vamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler a escritura que dá base para nós irmos na Santa Ceia. Se você quiser ficar de pé um pouquinho, para ficar perto, nós vamos ler no capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. Está escrito assim: